Olá, você está no segundo programa da 12ª temporada da Reconnect. Você quer aprender a superar as suas perdas? Fica ligado na Reconnect. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura, 12ª temporada. Começamos muito bem, programa anterior, Roberto. Incrível, Leão. previsões para 2025. Se você não assistiu na TV, vai lá no YouTube para saber como é que vai ser o seu ano. E a gente fez um recorte por signo, foi bem bacana. Se você é de Leão, eu assistiria. Ou não, né? Então, você quer saber como vai ser serão as previsões de uma forma geral, do mundo, do Brasil? A gente deu uma pincelada aqui. Depois, para cada signo, a gente foi falando um tema específico. Então, você perdeu? Vai lá no YouTube, Reconnect Brasil. Você vai lá na busca do YouTube, põe Reconnect Brasil. A primeira opção. Você clica, vai em vídeos, tem todos os programas na íntegra. A gente não corta, não edita. Então, uma coisa é bom você saber que a gente não edita o programa, tá? Não tem corte, o que o convidado vai falar vai sair na íntegra, não tem edição, justamente para ficar mais próximo de você, para você saber um bate-papo da gente com o convidado, com você, aí, sobre um tema específico, de forma leve, laica, plural, animada. É isso Às aí, vezes não. vamos para outro papo bom também, interessante. Bom, inclusive porque saiu no meu leonino, né? Eu sou leonino, e o Cigano Felipe... E o Cigano Felipe diz que que vai ser um ano para o leonino, dando um spoiler para vocês, de encerramento de ciclos. De perdas, e às vezes nem toda perda é ruim, né? Não, às vezes é toda bom perda desapegar de coisas. É desapegar das coisas. Faz mais parte da nossa vida, perda. Oportunidades para você resolver coisas do passado e tudo mais. E uma coisa que linka o programa anterior a esse é que... Eu estou fazendo isso. Eu sei, eu entendi, mas eu estou reforçando, Bernardo. Calma. É que a gente perder coisas... né? Sim. Aprender a se desapegar ou saber o que é que vai acontecer é uma forma da gente se preparar e potencializar positivamente o que acontece na nossa vida. Que as coisas acontecem, simplesmente. Não tem jeito. A minha prática, não é nem minha teoria, a minha prática, as coisas acontecem. Como a gente vai lidar com elas é que faz a diferença. É isso aí. Aí está o livre-arbítrio, né? Exatamente. O livre-arbítrio, nem tudo a gente controla, mas a gente controla como reage, né? Então, para falar sobre perdas e como superá-las, ela, queridona, amiga minha pessoal, uma terapeuta de mão cheia, palestrante, escritora, vem falar com a gente aqui sobre esse assunto. Rosana Frota. Olá, Rosana, seja bem-vinda, Rosana. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eita. Rosana... Fala mais sobre isso. Rosana, você é uma terapeuta, né, escritora, palestrante e tudo mais, mas por que você escolheu especificamente esse tema? Você tem um e-book escrito sobre isso, vão sair mais palestras sobre esse assunto, né? Por que esse tema? Eu sofri uma perda muito grande na minha vida. Eu acredito que há perdas que vêm para marcar, né? E esse foi o meu primeiro contato mais direto com o luto. Em maio de 2023, eu perdi o meu esposo, né? Tem 1 ano e 8 meses. E nós não somos capacitados para viver com a dor, né? Com a perda, na verdade, a gente não está preparado para perder nada, né? Nada. Só que essa dor, esse transitar pelo luto, ele nos capacita, né? Muitas pessoas me perguntavam como é que eu explicaria o que eu estava sentindo. E eu sempre me reportava àquele filme de Tsunami, né? Porque quando tudo passa, você está ali com o seu barquinho à deriva de si mesmo, né? E isso é algo que remete você a fazer algumas escolhas em meio a todo esse processo de dor. Então, dentre todos esses processos que eu vivenciei, quando eu tomei consciência do que eu faria com a dor, com o luto que eu estava vivendo, né? Eu comecei a pedir ajuda. Porque a maioria de nós trava, as pessoas evitam buscar psicólogos, terapeutas, né? E sempre que eu posso, eu deixo claro que o psicólogo, o terapeuta não substitui o psicólogo, Sim. né? Mas eles caminhando juntos, a fortaleza que você tem é de uma amplitude muito maior, né? Porque os papéis, eles embasam toda a sua história, toda a sua busca para superar
essa dor, esse momento. Mas, Né? eu queria falar também, assim, para a gente começar a entrar no assunto, sobre a questão da importância de viver o luto. Eu tenho uma experiência pessoal com perda também, e pela minha própria experiência espiritual, a minha carga espiritual e minha característica mesmo como pessoa, eu pareço às vezes muito frio, né? As perdas que eu tive, sobretudo de morte na família e tal, eu parecia estar muito frio porque eu lido de uma forma diferente. Só que, às vezes, quando é uma coisa mais que lhe pega mais, às vezes você trava e não vivencia esse luto, mas esse luto está latente. Eu tive uma perda pessoal na minha vida que foi muito importante para mim, perdi minha filha, e eu vivenciei esse luto 3 anos depois. Quase 3 anos depois. Então, assim, eu passei por um período, não, tudo bem, entendi, super espiritualmente compreendi e tal, tá bem, estamos conectados. Mas teve um momento que toda a racionalidade ela foi para o espaço e eu tive que vivenciar esse luto. Então, a vivência desse luto, ela tem um tempo para acontecer, ou quanto antes você se permite vivenciar, melhor vai ser a sua não é nem superar, porque isso não se supera, mas aprender a lidar com essa perda. Roberto, quanto antes você mergulhar... Maravilhosa. Foi, eu queria sim. que você falasse, sempre que fizesse uma pergunta boa, você reforça isso. O Bernardo pode deixar tranquilo. Mas, assim, é importante. Estou brincando. Roberto, essa pergunta ela é de fato maravilhosa, porque assim... Ô, Rosana, não cai na dele, não. Quanto mais cedo você mergulha no luto, mais fortalecido você sairá dele. Porque... nós não devemos permanecer muito tempo. Não há um tempo, na verdade, para o luto. E cada perda, independente da perda significativa que você teve, ela é diferente. Para mim, para você, para o Bernardo, para quem quer que seja, né? E a perda, ela vem sempre para nos ensinar. Hoje eu sou uma mulher completamente diferente do que eu era antes. Mas o que foi que eu fiz? Eu escolhi mergulhar no luto. Eu passei, na época, uns 3 meses, inclusive, vestidas na roupa do meu esposo. Porque eu queria me despedir de tudo que eu tinha vivido. Eu queria que fosse mais abstrato, eu queria tornar a coisa mais real, né? E eu não fazia isso com consciência, eu fazia isso com o coração. Então, hoje, eu só estou de pé e podendo ajudar outras pessoas porque eu ousei mergulhar nesse luto. Eu fui em busca de validar os meus sentimentos, as minhas emoções. Eu pedi ajuda, eu fui validar minha rede de apoio, né? Que graças a Deus eu tive muita sorte, né? Bernardo, inclusive, faz parte da minha rede de apoio, porque foi um ser que, como amigo, ele segurou minha mão e me colocou no trilho. E como profissional que ele é, né? Como... dentro da religião dele, dentro do trabalho dele, ele me engrandeceu como ser humano. E foi aí que eu aprendi que eu tinha que tocar minha vida, que eu não podia mudar o que tinha acontecido, né? E que, sobretudo, eu não era o que me aconteceu. Estou até emocionado. Fiquei emocionado. Indica o Bernardo. É incrível. Obrigado. Rosana, e assim, vamos lá. O mergulhar na dor também pode, dependendo do nosso estágio emocional, ou até psicológico, pode também ser arriscado para algumas pessoas, né? Eu estou falando de depressão, né? Eu estou falando de, em vez de mergulhar na dor, de vivenciar o luto como despedida, né? Como encerramento, final de ciclo, né? As pessoas podem focar muito nos arrependimentos, né? Então, se culpar por algo que poderia ter feito. Como é que você vê isso? Né? Isso realmente como terapeuta, claro, como profissional que você é, mas também como alguém que vivenciou isso. Você foi tentada a cair nesse buraco dos arrependimentos, da culpa. Como é que foi isso? Sim, isso é uma avalanche. Por isso que eu sempre me refiro ao tsunami. Porque você vem em busca até do que você não viveu, né? Todas as vezes em que eu falo em mergulhar no luto, é com muita propriedade. Não é a questão de você se entregar ao luto. Se entregar é completamente diferente. Mergulhar é você se permitir viver. Por exemplo, eu tenho amigas que passaram pela mesma perda que eu e elas tratam como se a pessoa tivesse viajado. Uma hora ou outra, isso vai desandar. Ela não vai voltar, negação, né? Porque a pessoa não vai voltar. Isso é um estado de negação. E quando ele se torna permanente,
Ele é prejudicial, Tipo, muito corrói por prejudicial. dentro, né? Exatamente. A fase da negação, ela existe, né? A fase da culpa, ela existe. Agora, validar o que vai te colocar de pé. Não dá para você ficar mergulhado em algo, tipo como se você estivesse num campo de areia movediça. Eu me sentia muitas vezes assim. Mas eu percebia também que a minha mão, ela nunca esteve submersa. Porque eu sempre me permiti buscar e receber ajuda. Então, quando eu falo desse mergulho, é de você buscar. Eu acho que o que de imediato a gente tem que buscar é você aceitar que isso aconteceu. Em nenhum momento eu me revoltei com Deus. Em nenhum momento eu perguntei o porquê. Que isso é uma armadilha grande, né? Que as pessoas caem, né? Exatamente. Porque as pessoas se revoltam com Deus, se revoltam com a sua fé, falam da questão do não merecimento. Mas nós temos que fazer perguntas mais inteligentes. O universo é muito sábio. Eu sempre perguntei o que estava por trás disso tudo. Eu sempre perguntei qual o propósito de passar por isso. E foi aí que eu comecei a ganhar consciência, a receber a consciência do que seria necessário para eu estar de pé. Rosana, deixa eu te perguntar uma coisa. É uma hipótese minha, né? Eu, como o Roberto, a gente parece muito, a gente é amigo há 20 anos, né? E a gente também parece muito nessa questão de luto, né? A gente encara a questão de morte um pouco... É uma visão peculiar, sabe? Para as pessoas de fora, a gente é frio. Muito por conta da nossa visão espiritualista, porque nós sofremos também grandes perdas, então a gente entende... A gente tem assim, cara, eu sei como é que é isso, entendeu? Então, às vezes, em algumas despedidas de algumas pessoas que fizeram suas passagens, eu fui prestigiar, se eu posso dizer assim, as pessoas, né? Dar um apoio às pessoas no seu luto. Eu conhecia minimamente a família, sabia como cada um tinha se comportado com aquela pessoa que tinha partido, né? E eu tenho hipótese, é o seguinte: quem mais sofre é quem mais deixou algo a ser resolvido. Quando a pessoa está muito bem, no seu caso talvez não, porque é um esposo, né? Por exemplo, uma mãe, aí tem lá 5 filhos. Os 3 que mais choram, meu amigo, são aqueles que estavam mais distantes. Só que porque aqueles que abraçaram, ficaram até o fim, tiveram a sua sensação de dever cumprido. Eu fiz o que eu tinha que fazer, eu fui onde eu tive que ir, estavam mais de boa. Esse sentimento de culpa é um sentimento muito perigoso, muito complicado, né? Tu acha que tem embasamento, mínimo embasamento dessa minha hipótese, ou tu acha que depende? Tem 2 pilares, fé e paz, né? A fé, porque te traz a consciência dentro do que você acredita, para onde este ser está indo, como ele está sendo recebido, né? E eu ouso dizer que um luto sem fé, ele é impossível de ser vivenciado. Não, mas tu acha que as pessoas pensam durante o luto, pensam, tipo assim, eu acho muito difícil a pessoa pensar, eu estou com dor, aquela pessoa que eu amo não vai mais voltar, né? Não, mas foi o melhor para ele, ou então ele está num lugar melhor, ou então... Porque a dor é muito eu estou sentindo, né? Sim. Não é pelo então, outro. Não é pelo outro. É a sua culpa, e eu a fiz sua errado, culpa, então, e a pessoa tava vou ser julgado, estou me julgando, as pessoas estão me julgando. Não foi o seu caso, que foi inclusive, seu esposo faleceu muito cedo, né? Ele é muito novo, mas e assim, tem uma senhora que estava com câncer, sei lá, estava com 70 anos, com câncer há não sei quanto tempo, sofrendo. Mas as pessoas ainda choram, elas não conseguem pensar que era o melhor para a pessoa que se foi. Elas pensam no sentimento, na falta que vai fazer para elas. Então, você acha que é uma dor egoísta? Bernardo, eu acho que a gente tem dificuldade de se desapegar do que a gente ama, sabe? E eu não vejo como egoísmo. Eu vejo até como... Não estou afirmando nada, estou só perguntando. Tá. Eu vejo muito... isso é uma pergunta que é do sentir, do ser mesmo, né? Depende muito dessa relação que a pessoa teve, depende do grau de culpa, depende da doação. Porque, assim, nesse momento, você sente falta até do que você não viveu, né? E, às vezes, você está diante daquele cenário de velório, mas você está pensando em coisas inimagináveis. Por exemplo, todas as vezes que eu me aproximava do Júnior, eu ficava imaginando onde eu pude ser falha. A culpa. Se eu deixei a desejar algo. Né? Buscando a culpa. Se eu ia suportar. E o que é pior,
Por que eu fiquei? Muitas vezes eu me perguntei por que eu fiquei. Só lá na frente que eu fui entender, muito pela ajuda da minha psicóloga, Lígia Trigueiro, que eu tenho um respeito muito grande por ela. E assim, eu me dei a oportunidade de vivenciar, mas eu também fui em busca de ressignificar o meu sentir, né? Então, essa pergunta é uma pergunta bem complexa para a gente responder, porque eu vi vocês falando aí que se sentem frios, né? Eu não acho que vocês sejam frios, pelo contrário, eu até os invejo, né? Porque eu acho que o nome disso é disciplina dentro do que você acredita. Vocês são tranquilos. Agora, o que não pode é você deixar de chorar. O que não pode não, o que não deve é você deixar de chorar, de sentir mesmo. Jung dizia que ao tocarmos uma alma humana, sejamos apenas outra alma humana, né? Então, por que a gente tem dificuldade de ser com a gente o que a gente é para o outro, né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa, só falando sobre perda de forma mais ampla, porque desde que eu me conheço por gente, se fala, né, que pesquisas e tal, não tem esses dados aqui, mas dizem que a perda de um emprego, às vezes, dói tanto quanto a perda de um ente querido, né? Então, perdas em geral. A gente sabe que a questão de buscar uma terapia, de buscar uma ajuda, ela é essencial. Mas vamos lá, perdi meu trabalho, perdi uma pessoa, perdi alguma coisa que me era muito cara. O que eu devo fazer de imediato até eu ir buscar uma ajuda, até eu começar a entender para onde é que ajuda eu devo buscar, mas de imediato, qual é o conselho que você dá para que a pessoa perdeu aqui, perdi o emprego? O que eu faço de imediato para manter minha saúde mental? Olha, o que o Roberto está falando tem muito embasamento. Eu tenho esses dados, Roberto. Tudo bem, o Bernardo é o homem dos dados. Eu tenho esses dados. Mas são os dados bem claros. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram. Eu fiz a seguinte pergunta: o que você tem mais medo de perder? Tu imaginou que eram pessoas? Pai, mãe ou não? Aí eu não coloquei a opção, né? O que é que você tem mais medo de escassez? Que tipo de escassez? Qual o medo que você tem? Aí, lá, escassez financeira, perda de alguém querido, né? Eu coloquei uns 4, 5 opções. Aqui, doença, coloquei alguma. O que mais ganhou, 66% das pessoas responderam escassez financeira. Ou seja, o medo da escassez financeira, ele é mais latente hoje nas pessoas do que o medo de uma perda de um ente querido. Você vê, né? Então, quando a gente está falando de perda, está falando de perda no âmbito geral, né? Aí você responde o Roberto. O que você indica? Assim, estou com medo de escassez, ou então estou no período de escassez, perdi o que me mantinha em equilíbrio. Perdi. Pronto, acabei de perder. O que é que eu faço? Para começar, eu acho que tudo que a gente vibra, a gente atrai. Se eu tivesse que explicar o poder de um pensamento, eu diria que é como uma teia de aranha. Que quanto mais o inseto quer sair, mais ele se aprisiona. Assim são os nossos pensamentos, né? O medo da escassez, ele é algo que nos aprisiona até para ir em busca de ser criativo, para criar algo novo, co-criar uma nova realidade para a sua vida. O medo da escassez, ele ficar atrai, vibrando no problema. Vibrar no problema. Se você vibra no problema, não tenha dúvida, ele vai vir para você para te ensinar a aprender a lidar. Você olha pro abismo, o abismo olha para você de volta, né? Olha para você Acho de que volta. a pergunta tem que ser feita perdi meu emprego, perdi um ente querido. Tenho como voltar? Não tenho como voltar, então segue. Exatamente. E assim, o que é primordial? Você acolher seus sentimentos, acolher as suas emoções, né? Porque a maioria das pessoas se desesperam, não sabe o que fazer. Eu tive amigos, por exemplo, que foram buscar até na última instância, com cartas, com briga, porque queriam ficar em seus empregos. E aí me ligaram. E eu disse, meu querido, viva o luto, se despeça dos seus amigos e acredite, você está sendo capacitado a receber algo melhor. A gente tem uma dificuldade muito grande de mudar o pensamento da gente, de transmutar isso, né? Mas quando a gente consegue se disciplinar, pouquíssimas coisas vão nos abalar. Mas é engraçado, né? Que quando eu estou atendendo as pessoas, vai cair a carta das mudanças, né? Olha, vão haver mudanças. Ah, meu Deus! Que mudança? A pessoa já está tão condicionada a achar que algo ruim vai acontecer, né? Que as mudanças, calma, são mudanças boas. Porque ela associa imediatamente a mudança ao desafio, né? A escassez, perda, ao medo, à perda, né? Porque é algo significativo para ela. Mas a perda, ela vai além do nosso sentimento imediato, né?
A perda, por exemplo, do esposo, a perda de uma mãe, a perda de um... Ele desencadeia uma série de respostas inconscientes. Sim, né? Com certeza. Algumas pessoas ficam mais desapegadas, outras, pelo contrário. Aí eu perdi uma filha, eu tenho outro. Esse outro eu vou blindar. Vou super proteger para não perder. Sufocar. Sim. Né? Ou então, por exemplo, uma mãe que perde o esposo, ela vai querer ser mãe e pai, que é uma... Eu nasci, assim, eu cresci com mãe e pai. Então acaba colocando todas uma expectativa e uma super proteção, e uma expectativa mesmo naquelas crianças, né? Como é que você trata isso com as pessoas que você conversa, com os seus pacientes? Ou como foi isso dentro da sua casa? Você teve também essa tendência de direcionar esse cuidado que estava para o teu esposo, direcionar essa atenção, direcionar todo esse amor que ela tinha muito para dar para alguém ou para alguma coisa? Tive sim. E eu acho que é meio difícil da gente escapar dessas ciladinhas, né? Porque no meu caso foi com as minhas duas enteadas, né? A Thalita e a Thaís. Eu queria a todo instante que elas estivessem comigo, né? E com a Alice, minha filha, né? A Alice vinha através da calmaria, do apoio. Eu estou aqui, eu preciso de ti, né? E as meninas, porque elas são a extensão dele, né? Então, eu queria estar por perto, eu queria estar ali debaixo da minha asa, né? E a vida vai ensinando que isso é mais uma muleta, é mais uma cilada. E que não resolve. Que não resolve. Porque cada vez mais você vai se aprisionando no processo da dor. E aí eu sempre lembrava daquela história do propósito, do processo. Só chega ao propósito quem suporta, quem passa pelo processo, né? Luta é igual a dor? Ou não necessariamente? Vivenciar a luta é vivenciar a dor? Eu acredito que sim. Eu recebi muito isso, assim, hoje eu dou algo verídico na minha vida, né? Porque eu sentia um rasgo na alma. Eu não sei explicar para vocês, porque assim, vem a dor traz o desespero, parece que seu coração sangra, sabe? Porque assim, além de o cotidiano da gente, no meu caso, por exemplo, o Júnior tinha acabado de ser promovido a coronel da polícia, a gente estava nas despedidas, havíamos mudado de casa. Quando ele desencarnou, tinha 2 meses que ele morava na casa dos nossos sonhos, que nós fomos para lá para envelhecer, né? Então, é desafiador. Para viver, envelhecer não, né? Para viver. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. A gente está falando muito aqui como lidar depois que perdeu, mas eu queria que você falasse, enquanto terapeuta, enquanto pessoa que estuda e entende, faz essa compreensão do luto, das perdas, o que é que a gente pode fazer preventivamente para poder lidar melhor, porque as perdas, elas existem, né? A gente vai perder pessoas, a gente vai perder coisas, a gente vai perder oportunidades. Perda é uma coisa que faz parte da nossa vida. Mas o que é que a gente pode fazer preventivamente para aprender a lidar melhor quando a perda chegar, quando a perda vier? Eu digo que 2 passos são fundamentais, que eu só comecei a fazer agora, né? O primeiro, ousar transitar pelo autoconhecimento. Quando a gente ousa se conhecer, a gente tira, inclusive, o poder do outro, que é achar que sabe sobre nós. Mas a gente também descobre que a gente não sabia nada sobre nós. E é nada, sabe? Tudo isso que eu passei me fez enxergar o quão sufocante como mãe eu era. Porque eu só tenho a Alice de filha, né? Inclusive, eu estava em tratamento para engravidar quando o Júnior desencarnou. Mas hoje eu sei quais são os anseios profissionais dela. Quando ela me disse a primeira vez que queria estudar, fazer mestrado, doutorado fora, eu pirei, né? Então, hoje, na minha terapia, eu já trabalho o desapego. Nós devemos, quanto mais cedo você aprende a se desapegar de pessoas e coisas... E não significa não amar, né? Porque as pessoas confundem. Não significa não amar. Mas como é que eu não vou amar? Não tem nada, amar desapego. Não é ter dependência. O amor, ele não depende do outro. Eu não vou amar o Bernardo só se o Bernardo me amar. Eu só vou amar o Bernardo se o Bernardo me amar. Eu amo o Bernardo, mas eu não posso ser responsável pelo sentimento dele. E a gente... Eu costumo dizer que tudo que a gente vivencia vem para um bem comum, né?
E para a gente olhar para algo, isso eu aprendi na constelação familiar. Na minha formação como consteladora, eu aprendi exatamente essa lição. Mas ela só foi exercitada agora. Então, eu acho que se permitir viver o processo do autoconhecimento e trabalhar o desapego, hoje são conselhos fundamentais que eu daria. E está preparado para lidar com dores, porque faz parte, né? Às vezes a gente quer uma vida sem perda, uma vida sem dor, e é impossível. Agora, tem gente aqui que está perguntando como trabalhar o desapego. Mas fica aí, que você vai responder no próximo bloco. O Ateliê Renata Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco. 987960356. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770. Voltamos, você está na Reconecte, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Queria mandar um abração para os nossos apoiadores culturais. Cabra da Peste, Barbearia Cabra da Peste, ela é que tenta deixar a gente um pouco menos feio, né? Antes de vir gravar. Ateliê Renata Oliveira, então, especialista em casamentos coletivos. Então, se você quer alugar seu terno, sua roupa de noiva, bom, excelente, lindíssimo e no preço justíssimo. Ateliê isso aí. Renata Oliveira. Então, vamos lá. A Revista Go, um abração para a Revista Go. Antes da gente ir para o intervalo hoje falando sobre, né, luto, perdas, como superá-los, né? Aqui com a grande terapeuta, escritora, palestrante, adestradora de cães. Tô brincando. Tu canta, Rosana? Você Frota? Canta? Eu sabia. Cara, eu tô começando a ficar bom nesse negócio de sentir as pessoas. Eu sabia que tu cantava, não sei porquê. Quando eu ouvi, eu falei, ela é cantora. Meu pai é músico. E aí, cresci em roda de viola, assim. Axé, ela canta axé. Eu sabia, tu canta Ela forró vai cantar agora no Carnaval do Beberibe. Mas eu sabia que ela cantava. Eu vou começar a apostar mais nesse meu negócio. Vou começar a cobrar. Pra ter essas Mas porque para quem não sabe, é porque assim, o pessoal me conhece, linka demais minha imagem assim, ao sacerdote. Mas o Roberto é um tarólogo de mão cheia também, viu? Então, quer atendente com o Roberto, beijo me liga, tarólogo de mão cheia. Então, vamos lá. Antes de ir para o intervalo, eu perguntei para a Rosana. Rosana, tá, a gente está falando que é importante o desapego. Aí o pessoal de casa, telepaticamente, mandou uma pergunta para mim. Tá, mas como? Eu amo, eu tenho um apego danado. Como tratar? Que até nos bastidores eu falei do meu filho, que vai sair. Eu e a minha esposa, a gente fez o quarto dele novo. Ele está todo animado para ir para o quarto dele novo. E eu tenho que trabalhar esse meu desapego de não dormir com o meu bebê todo dia comigo agarrado, né? Bebê de 7 anos, tá? Não é tão bebê. E que veste 16. Como trabalhar o desapego? Assim, é bom cortar de vez ou não? Doses homeopáticas? Vai variar? Depende? O que é que você indica? Eu diria que depende. Depende de verdade de cada situação, né?
No teu caso, por exemplo, essa história de dorme, anoiteceu, vai ficando com ele, transfere tudo para o quarto. É você que vai se despedir dele, não ele de você, né? Então, quando a gente começa a colocar disciplina, primeiro é reconhecer, eu sou apegado, porque tem gente que é apegado e não aceita que é apegado. Não, eu não sou apegado, né? Eu não aceito, eu sou pregado. É diferente. Apregado. Eu sou Pronto. apregado. E aí, aos poucos, você vai construindo essa nova relação. É importante para ele, né? Quando a gente se aproxima demais de qualquer pessoa que seja, nós, mães e pais, principalmente, nós tiramos a força dos nossos filhos para viver, né? Então, quando a gente tem essa consciência de que, ao invés de proteger, eu estou tirando a força dele, né? Eu estou fazendo com que ele, apegado a mim, ele se sinta sempre indefeso. Você não quer o seu filho indefeso. Não. Né? Então, aí já é um argumento suficiente para você ir lapidando mesmo. Porque, assim, coração de pai e mãe merece ser estudado. Eu acho que nem assim vai obter todas as respostas. Então, quer dizer que um segredo, um caminho seria sempre pensar no outro, né? Porque eu tenho que trabalhar no desapego. O que vai ser bom para o outro, além de mim ou não? Não. Tudo parte de você. Com o seu exemplo. Você vai ter mais liberdade no seu quarto. Você vai conversar outros assuntos que talvez com o Bernardinho lá você não consiga. São pequenos detalhes que você vai perceber que vai dar uma amplitude na sua rotina. Até de uma comunhão maior com sua esposa, pode até dar um entendeu? irmão pro Bernardinho. Não dá mais tempo, não. 45, papai. Mas quando você fala, por exemplo, em desapegar de um trabalho, como é que eu trabalho desapego com o trabalho? Como é que você quer que você indica? Eu sempre ensino, Bernardo, as pessoas... Porque olha, existe isso. Olha, eu vou dar outro exemplo. O meu avô, ele trabalhou 53 anos em um grupo televisivo. Acho que está no sangue, né? Em televisão. Né? 53 anos. Quando aposentaram ele, que ele não queria se aposentar, né? O homem com 90 anos de idade, ele definhou. Diz assim, a aposentadoria matou o homem, entendeu? Então, para além o trabalho, porque ele também trabalhava em casa, essas coisas. Não era o trabalho, não era a atividade, era o Não era questão local. física, né? Mas a minha mãe também é a mesma coisa. Minha mãe trabalhou muitos anos. E na Receita, e quando ela foi aposentada também foi quando começou a cair e perdeu a vida, né? Mas eu acho também tem uma questão geracional aí. Uma geração passada, ela tinha mais esse apego pelo trabalho ou isso é só impressão? É impressão, sabe, Roberto? Porque, assim, o mais interessante é que a nossa mente esteja em ocupação, né? Meu pai, por exemplo, meu pai também passou por esse processo. Aí, da pandemia para cá, meu pai começou a definhar da memória e hoje é diagnosticado, né, com um problema na memória. E eu sempre falo que foi ele ter freado de uma vez. Ele tinha uma vida super ativa, né? Por isso que eu digo que... Tem que se preparar para se aposentar, né? Tem que se preparar. Porque o teu corpo, ele vem num ritmo, e quando você freia de uma vez, você causa um acidente em você, no trânsito, em quem quer que seja, né? Então, é interessante que você esteja atento, tá? Por quê? Muitas vezes você não vai conseguir fazer isso sozinho. Sim. Pela questão do apego. Sim. E o apego, ele nos leva diretamente a uma zona de conforto. E zona de conforto é lugar de aprisionamento. Por isso que é importante você ter essas clarezas na sua vida. E é importante terapia também, né? Exatamente. Agora que eu falo dessa geração também, que eu vejo muito no meu filho, eu vejo na galera ali, que eu sou uma pessoa jovem, eu ando muito com gente jovem. Os jovens me circulam ali, porque eu sou uma Pior pessoa... que é mesmo, cara. Ele bate foto no Instagram dele. Eu lá né, com minha esposa comendo no restaurante, o Roberto no meio da galera, eu tô aqui no restaurante. Eu ando de skate, pra você ter uma ideia. É. Eu faço meus rolezinhos de skate. Mas assim, o que eu vejo dessa geração é que o trabalho, ele não é o trabalho físico, né? Então, se manter trabalhando é se manter ativo, mas assim, a questão... estou na empresa tal, já não estou mais, estou fazendo filho, estou fazendo isso aqui. A questão, e que muita gente... porque essa geração é muito fugaz, é muito vulnerável, não se apega a nada, mas talvez seja uma coisa muito boa. As relações também, né? As relações de namoro, as relações sentimentais...
não são exatamente como uma pessoa, né? É manter-se apaixonado, manter-se no sentimento. Acabou com um, vai com o outro, é que nem biscoito, tá tudo certo. E isso em relação com tudo, com o trabalho, com as coisas assim. Eu vejo isso como algo muito positivo que a gente tem muito que aprender. Quer dizer, o trabalho não é a TV que o teu pai trabalhava, ou a repartição pública que a mãe trabalhava. O trabalho é se manter ativo. Sim, né? mas Tá e essa geração, ela já é muito desapegada. Quando eu, conversando com a Alice, eu fico impressionada com as coisas que ela vem me falar. E assim, eles resolvem a vida muito rápido. E aí, isso vai onde? Na história do apego e desapego. Por isso que é importante você ter consciência, se conhecer. O que não quer dizer não levar a sério as relações, né? Não levar a sério as relações de trabalho. É uma questão de entender que aquilo... de entender que aquilo não vai implicar muito na sua vida. Às vezes a gente termina um relacionamento e morre por dentro, né? E as perdas, elas nos ensinam muito. Hoje eu sou completamente diferente do que eu era antes em relação a essas situações. Né? Tem uma frase muito importante de uma querida amiga que já viu aqui umas 4 vezes, que é a Messia. Ah, Messinha, Messia um Henrique. amor. Beijo, Messitas. Beijo, Messinha. Ela fez ela me ensinou uma frase que eu levo pro resto da vida, eu falo para muitas pessoas que me procuram também. Se o que você tem medo acontecer, realmente acontecer, qual é a pior coisa que pode acontecer contigo? Né? E aí você começa a mitigar os riscos assim, aí fala assim, realmente não vai ser tão pesado como eu achava que ia ser, não. Isso é uma técnica que a gente aborda muito no Theta Healing, que chama-se técnica de escavação emocional. A gente vai perguntando até a pessoa zerar, e quando ela zera a resposta, ela se convence de que nada de pior vai deixá-la numa situação vulnerável. Uhum. E agora a questão também dos relacionamentos, né? A gente está falando de perdas quando a pessoa morreu, né? A gente está falando de trabalhos. Agora vamos falar de um pouco de relacionamentos aqui, né? As pessoas que se apegam a relacionamentos, né, têm dificuldade em se desvincular de um relacionamento, muitas vezes fracassado, né? Prefere ficar num relacionamento nitidamente fracassado, né? Por uma comodidade ou por uma carência, ou por uma carência. Então, por exemplo, muitas pessoas me procuram e falam assim, não sei se já aconteceu com vocês, mas me procuram e falam assim, não, porque meu marido, estou me separando do meu marido, de 20 anos de casado, tá, mas como é que estava o relacionamento? Não, fazia muito tempo que não estava bem, tá, e agora que você perdeu, que você vem procurar ajuda, né? Mas você o ama? Eu acho que não. E por que você quer? É porque a convivência... A famosa zona de conforto. Não, e quando é o outro que toma a atitude, é pior ainda. Dói mais, né? Porque aí entra no teu estado egóico, né? Eu fui descartada. E dói demais alguém chegar para você e dizer que não quer mais, não dá mais. Porque as pessoas acham muitas vezes que o perdão dentro de um relacionamento, ele implica no sentir muito. Mas o perdão, ele é compreensão. Dentro de um relacionamento, não tem como você mensurar qual é o maior culpado, porque existe a questão da lei de ação e reação, né? Mas precisa perdoar, Rosana? Eu aprendi, de um tempo para cá, que o perdão, ele não é necessário você olhar para alguém e pedir perdão, até porque você deixa de ajudar o crescimento pessoal daquela pessoa. Não diga essa questão de perdoar. Não, de você perdoar. Às vezes você perdoar, por exemplo, perdoar, no meu entendimento, né? Vocês me corrigem se eu estiver errado. Eu te julguei baseado nas minhas expectativas, nos meus conceitos morais e éticos. Te julguei, te condenei, não te dei direito a uma réplica e uma tréplica, e ainda me achou tão benevolente. É o Deus Todo-Poderoso que vai perdoar. Que eu vou te perdoar. Né? Aí o cara para dizer assim, eu te perdoo, peraí. Eu não estou te pedindo perdão, não. É por isso que eu vou muito... muito... Eu não estou arrependido. Eu vou muito na questão do eu sinto muito, né? Aí, pronto. É por isso... Sinto muito que você está sofrendo. Eu sinto muito por você estar passando por isso. Eu sinto muito ter causado isso em você, né? Sente nada, na maioria das vezes. Mas sente, gente, sabe? Porque assim, relacionamento deve ser uma via de mão dupla. Só que as pessoas se perdem e eu acredito que o fator primordial esse grande distanciamento é a ausência de diálogo. Porque as pessoas vão se trancando em seus mundos. Nós temos um desafio muito grande hoje nos relacionamentos, que são as redes sociais, né? Sim. E cada vez mais, se você não cuidar do que é seu hoje, você não tem o que florescer amanhã.
Então, Você no que caso vai de falar assim, relacionamento... se você não cuidar do que é seu hoje, vem outro e cuida. Então, na É verdade, possível também. tratando-se de relacionamento, é não se preparar para a perda. É Não se tratar para não perder. Para não perder. Uma outra coisa também, falando sobre perdão, que eu acho importante. Às vezes, ou muitas vezes, quando você sai de um relacionamento que era um relacionamento abusivo, tóxico, um relacionamento que não era bom para você, o não perdoar, o dizer assim, cara, não perdoo, não é importante também você dizer assim, não é, olha, te perdoo, entendo, não perdoo, não quero mais, tchau, vaza. Não faz parte também Mas vaza de uma foi- forma... Foi ótimo. Foi bom. Vaza, Caramba. sai daqui. Dá um trem. Mas não faz parte também desse processo de lidar com essa separação? Porque eu acho assim, essa perda que eu estou falando é no sentido cristão. Eu te perdoo, eu te entendo. Não lhe entendo, não lhe perdoo, tchau, viva a sua vida, não quero mais você. É importante colocar... Tá falando de limites. Pronto, é. Estou falando de limites. Então, Muitas muitas vezes compreende assim... o perdão, eu lhe perdoo, eu entendo, você me bateu, mas tudo bem. Ou então você pode estar tudo bem, perdoa, mas vaza. Exatamente, era isso que eu ia falar. Mas eu posso perdoar e não querer mais ter contato algum, né? Eu vivo uma relação muito tranquila com o pai da minha filha. Sempre foi assim, de muito respeito. Ah, porque o casamento não deu certo. Deu, gente. Deu tão certo que nós tivemos uma filha. Sim. E a vida que segue. Agora, aí vem a questão, a gente volta lá para a questão do apego. Nós somos criados, e assim, até a minha geração, eu acredito, a questão de casar, de ser a esposa, e depois é que a gente vai entendendo que não é bem assim. Nós temos que ter o nosso processo de individualidade dentro das nossas relações. Sim. É essencial. E é aí que vem a questão de se autoconhecer, que a gente não olha para isso, até que aconteça. Mas eu acho também que essa Algo, questão né? do sinto muito, né? É muito sinto muito. Tipo, você me fez mal. Se eu lhe fiz mal, eu sinto muito. É que agora, com perdão, acho que quando eu te faço mal, eu tenho que primeiro me perdoar. Lógico. Né? Eu tenho que primeiro me perdoar. Porque senão eu vou viver, por mais que não dê certo, no risco de você dizer para mim, eu não te perdoo, se eu não me perdoar, eu vou viver com aquele luto Sim. Com aquela culpa, né? Com aquela Volta culpa. a culpa, E né? a Que é um culpa sentimento corrói. complicado. doloridíssimo, porque eu não me perdoei, porque eu lasquei meu relacionamento, eu prejudiquei minha vida, eu prejudiquei o outro, eu estraguei tudo, aquela frase, né? Então, se eu não me perdoar, cara, beleza, agora eu tenho que me perdoar. E assim, perdoar e não querer trazer para o presente o fato que aconteceu lá atrás. Porque o que mais nos adoece é justamente quando vou separar, vai acontecer o divórcio, aí você começa naquele looping. Por que eu fiz isso? Ah, se eu não tivesse saído para a farra, eu não valorizei a minha família. Naquela época, foi leve você fazer isso. Sim. Hoje, com a consciência que você tem, você vai adoecer de uma culpa que vai corroer sua alma e você não vai engraçado, a encontrar gente resposta. fala e volta para culpa. Culpa. Eu acho que o grande problema da perda é a culpa. Aí. É. Encontramos Encontramos. e fechamos muito bem. Muito bem. Então, você quer saber mais sobre esse tema, você quer saber mais, está passando por um luto, seja ele qual for, um término de um relacionamento, um término de um contrato de trabalho, né? Ou um luto mesmo, Separação, alguém seu querido, né? Faleceu, separação. Quer saber mais sobre isso? Rosana Frota. Chapeta. Procure Rosana Frota, tá? Rosana, próximas palestras, alguma coisa em vista, mantendo-nos informados. Nós faremos questão de colocar aqui na Reconnect. Agenda de shows também pode mandar Agenda para de shows, tá? Então, aqui o Léo Casumo, nosso editor, vai colocar aqui na barrinha os contatos da Rosana. Está precisando de ajuda, procure ajuda, tá? Como ela falou, nunca ela se sentiu com a mão para dentro da área movediça. Então, é importante você se minimamente pedir ajuda, tá? Isso aí. Ok? Nos reconectamos, Roberto? Nos reconectamos. Rosana, muito obrigado por ter vindo, compartilhado seu conhecimento com a gente. Obrigadão. Muito obrigada, eu agradeço demais essa oportunidade. E assim, que bom ter vocês por perto para a gente tratar de perdas tão significativas com essa leveza, né? Que aí faz de verdade a pessoa sentir vontade de olhar para isso. Muito obrigado. Seja muito bem-vinda sempre. Volte sempre. Obrigado, Roberto. Obrigado, Rosana. Obrigado a você que abriu as portas da sua casa mais uma vez para a Reconnect. Perdeu um pedacinho desse programa que está fantástico. Perdeu o primeiro programa da 12ª temporada, que foi sobre previsões de 2025. Então, vai lá no nosso YouTube, Reconnect Brasil. Tá bom? Até a próxima semana, até a próxima reconexão. Tchau, tchau. Rosana.